Você já se perguntou quais são as consequências e providências que precisam ser tomadas no âmbito do direito civil após a morte de alguém? Eu sou o professor Vicente Maggio e no vídeo de hoje vamos explorar essa questão, considerando que a morte de uma pessoa tem consequências jurídicas significativas que afetam diversos aspectos da vida civil e patrimonial. Então, se você deseja dominar esse tema de uma vez por todas, não saia daí e aproveite agora para curtir o vídeo, inscrever-se no canal e compartilhar com seus amigos. Isso nos ajuda a levar o conhecimento jurídico ainda mais longe. Agora, vamos juntos conhecer os detalhes deste tema, pois a qualquer momento este conhecimento fará toda a diferença para solucionar problemas, especialmente em uma situação de relevante abalo emocional. A certidão de óbito é o documento oficial para comprovar a morte, emitido pelo cartório de registro civil com base no atestado de óbito, documento médico emitido pelo profissional de saúde que constatou o falecimento, ou pela declaração de óbito, emitida por hospitais ou instituições similares, ou pelo laudo cadavérico, que é um documento técnico emitido pelo Instituto Médico Legal, IML, em casos de mortes violentas ou suspeitas, detalhando a causa da morte após a perícia. Lembre-se, a certidão de óbito é o principal documento para fins administrativos e legais, como, por exemplo, sepultamento, inventário, encerramento de contas bancárias e benefícios previdenciários. Principais consequências da morte: 1. Extinção da personalidade jurídica. A morte natural extingue a personalidade jurídica da pessoa. Artigo 6º do Código Civil. Com isso, a pessoa deixa de ter direitos e obrigações na esfera civil. 2. Abertura da sucessão. Com a morte ocorre a abertura da sucessão. Artigo 1784 do Código Civil. Os bens, direitos e obrigações patrimoniais do falecido, que não se extinguem com a morte, são transferidos para os herdeiros e testamentários. 3. Inventário e partilha de bens. A morte exige a instalação de um processo de inventário e partilha para a divisão do patrimônio entre os herdeiros, salvo quando os bens são de pequeno valor e podem ser partilhados de maneira extrajudicial, conforme permitido pela legislação. Artigo 610, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. 4. Encerramento de obrigações personalíssimas. As obrigações de caráter personalíssimo, como os contratos que dependem da atuação pessoal do falecido, são extintas com a morte. Por exemplo, contratos de prestação de serviços profissionais intransferíveis. 5. Responsabilidade pelas dívidas. As dívidas do falecido são pagas com o patrimônio deixado, não se transferindo diretamente aos herdeiros. A responsabilidade dos herdeiros é limitada ao montante do patrimônio herdado, conforme o princípio da responsabilidade limitada, artigo 1792 do Código Civil. 6. Extinção de vínculos conjugais. A morte dissolve automaticamente o casamento e a união estável. 7. Encerramento de poderes de representação. Os poderes de procuração outorgados pelo falecido se extinguem com a morte do outorgante, salvo em casos específicos em que há previsão de continuidade. 8. Direitos personalíssimos e não patrimoniais. Direitos como o nome, imagem, honra e outros direitos de personalidade permanecem protegidos após a morte. A proteção desses direitos pode ser exercida por familiares, conforme artigo 12, parágrafo único do Código Civil. 9. Pensão por morte e previdência. No âmbito previdenciário, a morte de uma pessoa
pode gerar direitos aos dependentes, como o recebimento de pensão por morte. 10. Extinção de contrato intuito personae, que são aqueles firmados com base em habilidades ou características pessoais do falecido, pois não são passíveis de substituição por terceiros. Exemplo, contrato de apresentação artística. 11. Extinção de mandato judicial e extrajudicial. A morte do mandante ou do mandatário extingue a procuração. Artigo 682, inciso 2 do Código Civil, salvo nos casos em que o mandato tenha sido conferido com cláusula de irrevogabilidade ou por interesse comum das partes. 12. Proteção de obras intelectuais. Direitos autorais perduram por 70 anos após a morte do autor, conforme a Lei dos Direitos Autorais. Artigo 41, Lei número 9.610, de 1998. Após esse período, a obra entra em domínio público. 13. Interrupção de ações judiciais. A morte de uma parte em um processo judicial interrompe o curso do processo, sendo necessário realizar a habilitação dos sucessores ou herdeiros para sua continuidade. 14. Extinção de relações empregatícias. No direito trabalhista, a morte do empregador individual ou do empregado extingue o contrato de trabalho. O empregador ou seus herdeiros devem realizar o pagamento das verbas rescisórias devidas. 15. Destinação do corpo e direito sobre o sepultamento. O direito à destinação final do corpo, sepultamento ou cremação, envolve decisões familiares e disposições testamentárias. A vontade expressa do falecido sobre a doação de órgãos, cremação ou disposição especial deve ser respeitada. Conclusão: conhecer as principais consequências e providências a ser tomadas no âmbito administrativo e judicial após a morte de alguém, acredito que ajudará muito a pessoa que ficar encarregada de resolver essa situação, especialmente por se tratar de um momento emocionalmente abalado. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.